Colegas engenheiros, colegas engenheiras, vamos aqui à seção 2.2, Faça Valer a Pena, lá da página 101, Física e Bico. Vamos direto ao ponto. Na primeira questão dessa seção 2.2, está descrito: após estudar a terceira lei de Newton, um aluno conclui que nada adianta ele empurrar um carro que está parado por falta de combustível, pois, devido à força de reação, o carro vai continuar em repouso. Ou seja, esse aluno está entendendo que a aplicação da força dele sobre o carro e a aplicação do carro sobre ele vão acabar se anulando. Horas. As forças de ação e reação são aplicadas em corpos distintos e, por isso, elas não se anulam. Ou seja, posso até ter a reação, mas dependendo da força que eu aplicar e dependendo de uma série de outras forças que estão aqui nesse sistema, o carro pode sim sair do repouso, que ocorre naturalmente. Exercício 2. Considere um bloco de massa igual a 20 kg. Um bloco de 20 kg, ele está apoiado em uma superfície inclinada a 60 graus, com relação horizontal. Ele deseja saber a força normal e a aceleração do bloco. Vamos lá. Força normal. A força normal, esse bloco sofre a ação do peso, que é sempre 90 graus com a horizontal, e essa força-peso ela tem uma componente em Y e uma componente em X. A componente em X é paralela a esse plano inclinado, portanto, ela está a 30 graus desse plano inclinado. Uma vez que aqui é 60, aqui é 30, aqui é 90, então paralelo, aqui é 30. Se aqui é 30 e aqui é 90 graus, então este ângulo complementar, que é PY, ele está a 60 graus com relação ao peso. O peso é igual a massa vezes gravidade, foi dado a massa, 20 vezes 9,8, o peso deste bloco é de 196 newtons. Vamos guardar. A força normal ela é igual à força peso na componente Y. Então, normal igual a PY. E PY nós já vimos que é P cosseno de 60. Então, a normal será P cosseno de 60. A normal será M vezes G vezes cosseno de 60. A massa vezes a gravidade vezes o cosseno de 60. Desta forma, substituindo, a normal será 20 kg vezes 9,8 vezes meio, que é o cosseno de 60, a normal igual a 98 newtons. Vamos lá. Px, que é esta componente, é a que está acelerando este bloco. Se ela está acelerando esse bloco, vamos calculá-la. Px é igual ao 196, que é o peso, cosseno de 30, porque é o ângulo adjacente. Ele está paralelo à inclinação deste plano. Então, Px é igual a 196 vezes cosseno 30, que é aproximadamente 170 newtons. Se a componente em x é 170 newtons, vamos lá. Força é igual a massa vezes aceleração. Então, esta força de 170 newtons é igual a 20, que é a massa, vezes a aceleração do bloco, que eu ainda não sei. Desta forma, a aceleração vai ser 170 dividido por 20, aceleração igual a 8,5 metros por segundo ao quadrado, o que nos dá a alternativa D, 98 newtons, como sendo a normal, E, que é a componente de PY, igual, e aceleração de 8,5 metros por segundo ao quadrado. Exercício 3. Observe o sistema que está em equilíbrio. Opa, se ele está em equilíbrio, aqui tudo está parado. O bloco A possui massa de 200 kg. 200 kg. Considere o cabo, a polia e o plano que apoia o bloco como ideais, todo mundo sem atrito. Não vou considerar atrito em lugar nenhum.
A massa do bloco B é, bom, se está em equilíbrio, vamos olhar aqui atentamente a distribuição de forças. Eu tenho o peso, aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, o peso está fazendo um triângulo retângulo, aqui também 90 graus, se aqui é 30, então aqui é 60. Portanto, a componente em x desse peso será peso, como está no cateto adjacente, cosseno de 60. Já temos a componente em x do peso. A componente em y do peso, ela está igual a normal. Por quê? Está em equilíbrio, então ele não está nem indo para baixo nem indo para cima. O atrito também é desprezível, senão isso aqui já seria interessante nós calcularmos o atrito, mas é desprezível. Então essas duas estão se anulando. PAY igual a normal. Essa tensão, essa tensão é ocasionada porque a componente do peso em x está trazendo neste sentido do movimento. Portanto, uma reação neste outro sentido com relação à tensão do cabo A. O cabo também sofre uma tensão em B, mas esse cabo ele não está nem esticando, nem tampouco contraindo. Ok, ele não tem nem uma tração aumentando o seu comprimento, nem tampouco uma compressão diminuindo o seu comprimento. Então, TA igual a TB, está em equilíbrio. Sobra então que esta componente de A em X tem que ser igual a esta componente do peso de B, que é a massa de B vezes a gravidade. Resumindo, PA de X é igual a essa tensão, que é igual a esta tensão, que é igual ao peso de B. Se essas duas são iguais, vamos falar que peso de A na componente em X igual a peso de B. Substituindo, M, a massa de A vezes G vezes cosseno de 60, que é essa componente em X, ângulo de 60 graus, aqui o cateto adjacente, é igual a massa de B vezes a gravidade, a única componente que você tem aqui. Gravidade com gravidade se cancela, se eu dividir os dois lados pela gravidade, então a massa de A vezes o cosseno de 60 é igual a massa de B. Substituindo, massa de B fica sendo a massa de A, que é 200, vezes o cosseno de 60, que é meio. Portanto, a massa de B é igual a 100 kg. Vamos olhar aqui. Aqui mais se aproxima aqui, seria a massa de A igual a 100 kg, seria a alternativa A, mas ela está com 10 kg, então corrijam aí, por favor, para 100 kg. A alternativa A seria, então, 100 kg. Concluído esta sessão 2.2 do Faça Valer a Pena, vamos ao próximo.